Olá pessoal do sexto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Vejam só, hoje iremos continuar, começar o nosso assunto de geografia, tá bom? Que é falando sobre a Terra. O sistema solar em si, porém, enfatizando mais a Terra, o planeta Terra, certo? É o capítulo 6 que tem por título A Terra, planeta do sistema solar, que se inicia na página 49, tá bom? Desde antigamente foram obtidos muitos estudos sobre a Terra, como ela se formou, e hoje temos algo teórico do que aconteceu com a Terra há milhões de anos, né? Vocês vão ver mais para frente nesse capítulo algumas eras que foi onde se formaram as camadas da Terra, as florestas, as rochas, tá bom? Mas por enquanto a gente vai ver o planeta Terra em relação ao sistema solar, tá bom? A gente vai começar a ler e vamos parando e comentando. Aqui, o universo, lugar onde está nosso planeta, a Terra é muito grande para ser medido. Ele não pode, ele pode não ter fim, ou ainda conter outros universos. Se imaginássemos, por exemplo, que a galáxia onde nos encontramos fosse do tamanho do Brasil, o nosso sistema solar seria do tamanho de uma moeda de 10 centavos e o Sol de uma partícula de poeira. Procure imaginar então o tamanho do universo, e tudo isso pode ter começado a partir de uma grande explosão há aproximadamente 14 bilhões de anos. Vejam. Quando a gente fala no universo, né, sabemos que o universo é infinito, não tem começo, não tem fim. Não vou, se a gente for pesquisar, se a gente for imaginar, não vai ter uma parede, até porque é uma coisa inimaginável, né, o fim do universo, tá bom? Então temos aqui, olha, o sistema solar é enorme, tá bom? Olha, veja um exemplo aqui. Deixa eu focar. A Via Láctea. O sistema solar está contido na Via Láctea, que é tudo isso aqui, tá bom? Nesse pontinho aqui, olha, nesse pontinho aqui branco, esse aqui é o sistema solar. Esse aqui não é o planeta Terra, é o sistema solar, tá bom? O Sol, em todos os planetas contidos nele, ou seja, é muito grande, né? Aqui, olha. A teoria do Big Bang é aceita pela maioria dos cientistas e é baseada no princípio de que toda a massa do universo estava concentrada num único ponto e a partir de uma explosão o universo começou a se expandir. Provavelmente vocês já ouviram falar na teoria do Big Bang, que teve aquela grande explosão, que foram formadas rochas, foram formados todos os planetas, certo? Inclusive o planeta Terra. O universo é formado por estrelas e galáxias. O universo é formado por todos os corpos celestes no espaço: estrelas, planetas anões, satélites, asteroides e cometas. Sua origem, segundo a teoria mais aceita entre os cientistas, remonta a uns 15 bilhões de anos, resultado da explosão de um pequeno núcleo de matéria com temperatura e densidade enorme. Depois da explosão, o universo se expandiu e se resfriou, provocando a formação de estrelas, planetas e galáxias. Os cientistas acreditam que o universo continua em expansão, ou seja, continua aumentando mais ainda. As estrelas se agrupam em galáxias, que é um sistema composto por astros, diversos tipos de estrela, aglomerados estelares, nuvens de gás e poeira, como a Via Láctea, do qual o Sol faz parte. O universo é formado por inúmeras galáxias que se unem em grupo, como o grupo local, formado por 30 galáxias, sendo a Via Láctea a mais maciça e a galáxia de Andrômeda a de maior dimensão. A Via Láctea é onde está localizado o nosso sistema solar, onde nós estamos localizados, de uma forma mais simples. Então veja aqui, ó, a Via Láctea de perfil, certo? Aqui, ó. Tudo isso aqui é a Via Láctea. E vista de cima, aqui, ó, vista de cima, com setas indicando a posição do sistema solar. Então, o sistema solar é essa bolinha aqui perdida.
onde vivemos, formada por bilhões de estrelas. Então, todas essas estrelas que a gente vê no espaço, elas compõem a Via Láctea, certo? Não só estrelas. Tem vários astros na Via Láctea, né? Inclusive o Sol, tá bom? Os gregos, focar. Os gregos são responsáveis pela expressão Via Láctea, por considerarem que as estrelas formavam um caminho de leite que atravessava o cosmos. As estrelas são astros com luz própria e calor próprios. Seu tamanho varia conforme sua idade e estão tão distantes umas das outras que sua distância é medida em anos-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano, ou seja, 9,5 bilhões de quilômetros, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Quando a gente fala em anos-luz, né, essa velocidade, para vocês terem uma ideia mais clara, quando a gente fala as estrelas estão medidas, a sua distância é medida em anos-luz. Quer dizer que se eu quiser chegar, por exemplo, em uma estrela, óbvio que não será possível, né? E daqui para lá eu tenho uma medida, eu posso dizer que a distância dela é 100 anos-luz. Então quer dizer que a velocidade da luz, ela só foi comprovada uma velocidade mais rápida que a velocidade da luz, que é a velocidade do pensamento, tá bom? A velocidade do pensamento ela é bem rápida, mais do que a velocidade da luz. Então, quando eu digo anos-luz, quer dizer que quando você liga uma luz, é instantaneamente. Então, essa é a velocidade, tá bom? Se eu for naquela velocidade de luz, eu vou durar 100 anos para chegar nessa estrela. Como é que significa? Quando você está no São João, que tem aquela época de fogos de artifícios, você às vezes vê primeiro o clarão daquela bomba lá no céu, para depois escutar o som. Ou seja, a luz daqueles fogos de artifício chegaram primeiro do que o som dele. Então essa é a velocidade da luz. A gente acha que foi momentâneo, basicamente, foi momentâneo, porque essa é a velocidade da luz. Então, quando você vai ligar a luz da sua casa, que liga o interruptor, ela teve uma velocidade para ser ligada. Para a luz chegar até você, ela teve uma velocidade muito rápida. Então, essa é a velocidade da luz que é medida nos corpos celestes, tá bom? Ou seja, é muito, mas muito rápido. Mais rápido do que a velocidade da luz, só o pensamento. Voltando, os asteroides são corpos rochosos e metálicos que giram em torno de uma estrela, certo? Então, toda estrela tem um monte de asteroides ao redor dela girando sempre, tá bom? De vez em quando cai uns pedacinhos por aí é porque teve uma falha. Falha não, né? É natural, sempre natural um asteroidezinho passar por aí. Inclusive esses dias passou por aqui, foi visto não sei se foi asteroide ou cometa, um pedacinho pode ser visto aqui em algumas cidades do Nordeste. Vocês podem até pesquisar que vocês vão ver um grande clarão. Muita gente ficou com muito medo, mas depois a mídia, né, esclareceu que ou foi um cometa ou foi um asteroide, um fragmento. Não sei, não lembro a vocês. Um cometa é um corpo celeste formado basicamente por gelo, rocha e uma cauda de partículas gasosas iluminadas pelo Sol, certo? Então nessa parte aqui, olha, isso aqui é um cometa, tá bom? É simplesmente gelo, rocha e essa cauda aqui dele são alguns pedaços de gás, não é nem coisa física, gás, e vem sendo iluminado pelo Sol. O Sistema Solar, o endereço da Terra. O Sistema Solar é um conjunto formado por vários astros que giram ao redor de uma estrela, o Sol. Acredita-se que os planetas e os astros que existem nesse sistema surgiram a partir de porções de poeira e gás desprendidas do Sol há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, ou seja, quase 5 bilhões de anos. A Terra, focar aqui, a Terra faz parte da família de planetas do Sol e devido à sua proximidade com o astro, aparece
aparecem muito mais brilhantes se comparado às demais estrelas da Via Láctea. Esse conjunto de corpos celestes, onde está situada a Terra, é composto, além do Sol, de 8 planetas, dezenas de satélites naturais, milhares de asteroides e planetas anões, todos na órbita do Sol. Os maiores são constituídos quase em sua maioria de gás e gelo, mas os pequenos são mais sólidos. Desses planetas, a Terra é o único que possui formas de vida do modo como as conhecemos, de diferentes tipos e tamanhos. O Sol, que está no centro do sistema, é uma estrela de quinta grandeza, isto porque as estrelas têm brilhos diferentes. É esférico, de composição gasosa, com luz e calor próprios e que possibilita a vida na Terra. Possui aproximadamente 5 bilhões de anos e uma temperatura em sua superfície de 6.500 graus Celsius. Imagine, quando você está com febre, você está com 38 graus, você está quente, muito quente. 39 graus, você já está a ponto de ter uma convulsão. E o Sol, ele tem essa temperatura aqui, olha, 6.500 graus Celsius, que é a forma que medimos a nossa temperatura aqui. Tá bom? Tem uma imagem aqui, ó, distante da Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros, o Sol é composto basicamente de gases, como o hidrogênio e o hélio. Os planetas são corpos celestes sem luz própria, que giram ao redor de uma estrela. No Sistema Solar, 8 planetas giram sobre si mesmos e ao redor do Sol, descrevendo órbitas elípticas. Os planetas interiores, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são os que estão mais próximos do Sol. Os planetas exteriores, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os mais distantes. Um cinturão de asteroides separa os planetas interiores dos exteriores, certo? Aquele cinturão básico que vocês provavelmente já viram em algumas imagens, que ficam sempre ao redor desses planetas. Os satélites naturais são corpos celestes sem luz própria, que giram ao redor dos planetas. A Lua, por exemplo, é o único satélite natural da Terra, tá bom? Não é aquele satélite de antena, não. Aquele ali são satélites artificiais, mas o natural só temos a Lua. Tem aqui uma curiosidade para vocês. Plutão foi descoberto em 1930 e até o ano de 2006 era considerado o 9º planeta do Sistema Solar. No entanto, as constantes descobertas de novos corpos celestes com características e propriedades muito similares aos dos planetas existentes fizeram com que a União Astronômica Internacional modificasse a definição de planeta, que excluiu Plutão dessa categoria. Depois de muito debate, os especialistas chegaram à conclusão em 2006 que Plutão era um planeta anão. Por isso, o Sistema Solar passou a ter apenas 8 planetas, no lugar de 9. Outros planetas anões são Ceres e Eris, ou Ceres e Eris, né? Depende do lugar onde tem essa tradução. Em julho de 2015, a sonda New Horizon passou perto de Plutão e confirmou que o planeta anão é o maior objeto já detectado na região periférica do Sistema Solar, conhecida como Cinturão de Kuiper. Outra informação importante foi saber que Plutão é menos denso do que se imaginava, com um volume de gelo possivelmente maior em seu interior e céu azul. Essa é uma curiosidade sobre Plutão, né? Planetas anãos são aqueles planetas que são pequenos, né, comparado aos outros, como o nome já diz. Tá bom? Então, para vocês estudarem agora, nós temos somente 8 planetas no Sistema Solar. Quando eu estudei, né, na minha época, ainda eram 9 planetas. Porém, agora são considerados somente 8, ok? Pessoal, nossa aula vai parar por aqui, tá bom? Eu vou dar uma continuidade em outro vídeo para vocês, tá bom? Só que não hoje, na próxima semana, tá ok? Prestem atenção na atividade que vai ser passada no grupo para vocês e me mandem até às 17 horas, tá bom? Abraço a todos, fiquem em casa.